Ei, seja bem-vindo ao canal Consciência Mística. Eu me chamo Michele e hoje nós vamos estar desbravando juntos sobre os rumos desta situação que você trouxe aqui hoje nesta mesa. O que esperar de determinada situação? Qual vai ser o seu futuro? Então você vai pensar em qualquer tipo de situação a qual você não está enxergando ali o movimento, você está querendo entender o que está acontecendo, né? Qual que vai ser o desfecho, como é que está essa situação de um modo geral. Então, traga aqui para sua mesa essa situação. Você vai se conectar com o primeiro baralho ou com o segundo baralho. Nós temos duas cartinhas aqui, dois baralhos, com o jogo da temperança, abrindo a cartinha da temperança, que é a carta da espera, do movimento, da análise, da reflexão, de entender os percursos, as dificuldades que se desenrolam aí nos nossos caminhos, na vida, entender todo esse movimento complexo da existência, tá? Então, a cartinha da temperança bem abrindo, né, trazendo este convite para compreender os ritmos, né, da vida e essa questão da espera, o que esperar desta situação. Então, vamos começar aqui com o primeiro baralho. O que esperar dessa situação? Então, você vai mentalizar o problema, a situação, a questão. Nós vamos saber aqui qual que é a raiz da pergunta, a origem desta pergunta, por que você está perguntando, fatos a serem considerados e o conselho e resultado final, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Oh, meu Deus, baralho é grande, mão pequena, tudo cai, né? Volta pra cá, volta. Se você é novo ou nova nesse canal, fica o convite aí para se inscrever no canal, deixar o like, caso você goste do vídeo, da mensagem, tá bom? Vamos lá. Primeira carta, ela vai falar do problema, da situação. E saiu a carta do julgamento, problema, situação, questão. É uma carta interessante porque a carta do julgamento, ela fala de um movimento, deixa eu ver aqui, tá tudo certinho. A carta do julgamento, ela fala de um movimento repentino, de um movimento que você nem imaginava que ia acontecer, não estava nos seus planos, no plano de ninguém, e as coisas mudam do dia para a noite, da noite para o dia. A água se transforma em vinho, ou vinho se transforma em água e você não está entendendo mais nada do que está acontecendo. Carta do julgamento, ela vem trazendo uma mensagem também de que os caminhos, eles estão em mutação, eles estão mudando nessa situação que você trouxe, tá? É uma situação que envolve também muitas surpresas, muitas novidades, mudanças, notícias que chegaram até você, trazendo toda uma reviravolta dentro da situação, tá? Carta do julgamento também me vem trazendo aqui uma situação que pode estar muito relacionada com o seu passado, de passado mesmo, a qual ele retorna para ser o que? Trabalhado, ressignificado, perdoado, principalmente compreendido, aceitado como tudo aconteceu. Então a carta do julgamento, ela vem trazendo muitas situações a quais vão exigir uma postura de flexibilidade, né, em volta aí buscando o renascimento, buscando renascer, recomeçar por um outro caminho, certo? O problema, a situação, a questão, ela envolve isso que eu estou comentando, tá? Então, se você quiser deixar um pouquinho nos comentários com a sua situação, para a gente tentar entender como é que se encaixou aqui o julgamento na sua situação, vai ser muito legal compartilhar essa informação. Aqui é a origem da questão, a carta do eremita, né? A origem da questão vem justamente a carta do eremita. Você vê que é um arcano que caminha o quê? Sozinho. A origem, ela pode estar muito relacionada com uma
situação a qual você se viu sozinha, tendo que lidar com muita coisa que você não estava ali preparada, mas que você teve muita experiência, você ganhou muito conhecimento, talvez conhecimento de como as pessoas funcionam, como o mundo funciona, como nem sempre a gente se decepciona também porque as pessoas mostram o que elas aparentam a mostrar pra gente, né? Porque elas aparentam, mas que na realidade é bem diferente do que elas mostram. Então, assim, a carta do eremita, a raiz da pergunta, a origem, ela está relacionada com uma situação com a qual você teve que lidar sozinha. Você se viu sozinha, sem ninguém, e eu sinto muito por isso, por você ter que ter lidado com toda essa dor, com todo esse sofrimento. É difícil. É difícil, mas devo alertar que você nunca esteve sozinha. Que você nunca esteve desamparada, porque seus guias, os seus anjos da guarda, sempre estiveram com você, tá? Fatos a serem considerados. É que tudo, olha a cartinha da temperança aparecendo aqui, faz parte de um movimento inquestionável de transformações, de mudanças. Tudo tá girando, tudo tá se movimentando, nada fica parado. Fatos a serem considerados é que existe também a ação do tempo sobre os sentimentos, sobre as pessoas, sobre a situação em si. E o tempo, ele vem te ensinar, ele vem te mostrar que ele é realmente capaz de curar as feridas, que ele é realmente capaz de amenizar a dor que muitas vezes carregamos dentro da nossa alma. Somente o tempo e a compreensão para ir limpando essas arestas de situações mal resolvidas. Então, esse é um fato que você deve considerar. Que se aquilo que aconteceu não foi da forma como você queria, é porque tem uma razão de ser. Uma razão a qual você vai descobrir muito em breve. Porque a vida aqui está te convidando a seguir adiante, a olhar para esse passado, perdoar ele e seguir adiante. É o que te resta. Ninguém vai ser como antes, tá? Ninguém vai ser como antes, porque as pessoas também estão mudando. Elas estão em um processo também de transformação. Todo mundo está evoluindo. Então a cartinha vem trazendo fatos a serem considerados. Um conselho para você diante desse problema, vem a carta do pendurado. Tem há coisas que você não está nas suas mãos resolver. Há coisas que você tem que simplesmente só largar a mão. Aqui é a carta do tempo. Buscar compreender a situação, buscar aceitar as coisas como são, ter sabedoria do eremita, para saber o que pode ser mudado, ter a paciência da temperança, para saber quais são os momentos para agir e qual é o momento para se silenciar, o momento para esperar. Ter a fé do julgamento, de um novo futuro, de um novo caminho, a qual ninguém vai ser como era antes, porque você está num processo evolutivo, assim como a outra pessoa. Então, o pendurado, ele vem aqui num exercício de
de entender que você não pode fazer nada. E o melhor, às vezes, é se afastar. O melhor, às vezes, é você orar para aquela pessoa, orar para a situação, porque você já está aqui dando o seu melhor, você já está fazendo a sua parte. E se a situação até hoje não mudou, é porque não está mais nas suas mãos, porque você está fazendo a sua parte. E aí o que você pode fazer? É só se afastar, respeitar o desejo do outro, respeitar que nem sempre a força do nosso querer, do nosso desejo, né, essa mentalidade positiva de ser o tempo todo positivo e tóxico e tudo que eu quero, né, vem, não é assim as coisas na vida, entende? E aí tem horas que você tem que só se silenciar, se resguardar, fazer uma oração, pedir para Deus cuidar do que você não dá conta e que não está nas suas mãos. Entrega nas mãos de Deus. Entende a situação? O resultado daqui a uns meses é que você vai se abrir para um novo caminho na sua vida. Você vai descobrir que você tem muitas potencialidades, muitas habilidades a serem exploradas, que você tem um vasto aí, um caminho a qual você pode explorar suas habilidades uma por uma. Você pode explorar todo o potencial que sua alma tem, que deve aí florescer diante de toda essa situação, tá? Então, o resultado nos próximos meses dessa situação que você trouxe aqui hoje nesta mesa está relacionado, né, com um futuro de desenvolvimento de potenciais, de habilidades, tá certo? Então, esse aqui é o jogo para quem se conectou com o primeiro cristal. Primeiro cristal? Não tem nem cristal nessa mesa. O primeiro baralho. Agora vamos lá para quem se conectou com o segundo baralho. Mentaliza o problema, a situação, a questão, a raiz da pergunta, a origem, os fatos a serem considerados, o que esperar de determinada situação, qual o futuro. Estrela mágica, estrela, 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 revele o que tem que ser revelado. Vamos lá. Primeira carta, ela responde o problema, a situação, a questão. Quais são aí? O mundo, olha que bonita a carta do mundo, a carta do movimento, a carta dessa dança cósmica a qual somos convidados a evoluir, a progredir nas questões, a finalizar ciclos, como também a iniciar novos ciclos. Nós somos convidados o tempo todo a ampliar a nossa forma de enxergar este mundo tão vasto, cheio de diversidade, cheio de diferença, cheio de cultura, cheio de outras opiniões e outras ideias que vão formando este mundo, a qual a gente faz parte dele, faz parte dessa diversidade toda que rodeia este mundo. Mas aí a gente se atenta também aos universos particulares, os universos que cada um adentra, o universo que cada um cria dentro de si. Olha que mundo grande, olha quantos universos você encontra todos os dias, quantas histórias, quantas experiências, quantas milhões e milhões e milhões de histórias que vão se cruzando e vão criando outras, e aí é todo esse compartilhar a qual o mundo ele vem trazendo, tá? A situação em si, ela tem todo uma energia de finalização de algo a qual você sente que ainda não acabou, que você sente que falta
ainda algo para concretizar ali, para pôr ponto final nessa história e eu quero seguir adiante. Mas tem algo ainda que te impede, algo que te puxa, algo a qual você ainda carrega dentro de si, você não consegue concluir essa etapa. Pode ser uma situação a qual se repete na sua vida, talvez um tema a qual você vem repetindo, né, e você não entende por que tal sempre acontece esse tipo de coisa comigo. Tá? E aí a carta do mundo, ela vem falando de um ciclo repetitivo, um ciclo a qual ele tem que ser encerrado, um ciclo que você precisa ter conhecimento e entendimento. A partir do momento que você tem consciência de algo que se repete na sua vida, opa, nós temos aí a chave para mudar isso aí, para virar, para engatar, ó, mudou a situação. Começa a ter consciência do que está se repetindo constantemente. Vamos dar um exemplo aqui, mas né, um exemplo para você poder tentar enxergar o que vem repetindo, o que precisa ser encerrado, quebrado. Se você é a pessoa que tem o famoso dedo podre, eu só me relaciono com pessoas, né, que me decepcionam, nunca vou acreditar no amor, e vem todo com aquelas crenças limitantes. Ou então, você é uma pessoa que tem, sempre tem a história de não se dá bem com as figuras de autoridades, com chefes, né, com pai e mãe, e aí vem todo ali um passado, né, no passado eu não me dava bem com os professores, não me dava bem com minha mãe, não me dava bem com não sei quem, então assim, tem que ver qual história que está se repetindo na sua vida, que está te colocando num ciclo vicioso, e tem que mudar esse hábito urgentemente, tá bom? A raiz da origem, a raiz da pergunta, né, é que realmente você começou esse movimento da mudança. Você deu o primeiro passo para quê? Para enxergar tudo que está acontecendo. Nós temos aqui na representação deste baralho em si, que é o tarô mitológico, que são as 3 friadeiras que estão responsáveis pela linha do destino dos seres humanos. E elas 3, elas veem o futuro, elas veem o passado, elas veem o presente de qualquer ser humano. Então, olha para você ver como é que é interessante. A origem da sua questão, a raiz da pergunta, é que você já começou esse movimento de querer mudar, de querer transformar, de querer, né, de perceber o que está acontecendo para poder ter uma atitude diferente. Porque já dizia Einstein, não sei se foi Einstein que disse que como é que você quer resultados diferentes se você continua tendo a mesma atitude diante de um problema? Então, se você quer solucionar um problema e você já tentou de tudo, opa, você tem que tentar algo diferente para poder solucionar isso aí. Você entendeu? Pegou a manha, a lógica da situação? Fatos a serem considerados. Fatos a serem considerados é que a carta da Torre. Existem situações, pessoas, lugares, mas de um modo geral que não voltam mais, que se ruíram. É como se não adianta você querer voltar e tentar encontrar o outro da mesma forma como era daqui 10 anos atrás. Ele não vai ser igual. Né, ele não vai ser a mesma pessoa, porque nesses 10 anos aconteceu muita coisa com ele, teve experiências, ele mudou, tá? Então, assim, eu tô pegando um exemplo aqui, falando assim, citando o ex, né, no sentido assim, se for fatos a serem considerados, né, tô pegando um exemplo assim só para você entender que é uma situação que mudou, e que não adianta você querer voltar para trás, não adianta você querer buscar as mesmas pessoas como elas eram, porque você não vai encontrá-las aí, tá? Então a carta da Torre fala de uma situação que se ruiu, houve perdas, houve tristeza, houve separação, e você não consegue mais voltar para este ponto antes da destruição, porque já passou.
A gente não consegue voltar pro... essa que é sempre a nossa velha coisa que carregamos, né? A gente fica remoendo sempre o pensamento do e se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo, teria sido diferente, talvez o futuro? Talvez sim, talvez não. Quem vai saber, né? Mas a carta da Torre fala muito assim de você não ficar presa nas possibilidades do e se eu tivesse feito aquilo, ou se tivesse feito isso aí não é bom para você, como também é interessante você ter a consciência que, como eu falei, situações e pessoas não voltam como eram, como você deseja, e tudo que vier de agora adiante vai ser totalmente novo. Entende? Então a vida, ela tá te falando assim, tá na hora de mudar, tá na hora de enxergar a realidade dos fatos, tá na hora de olhar para o passado com um olhar mais crítico, menos fantasiado, menos romantizado. Que passado é esse que você floreia tanto, que você fantasia tanto? Será que você não está olhando demais para esse passado de um modo muito romântico, muito idealizado? Então, começa a pensar nessas situações, tá? Conselho para você, carta do Mago. Se comunicar mais com as pessoas, buscar trocar mais ideias, buscar falar mais do seu problema, buscar interagir. Aqui a carta do Mago também, ele traz assim de você, né, começar a se reinventar. Nesse processo todo, buscar trabalhar mais suas potencialidades, acreditar mais em si, nos seus potenciais, buscar se reinventar, buscar recriar coisas novas. Reinventar quem é você, quem você pode ser. Olhar mais para essas habilidades, não deixá-las no escanteio, dar mais luz para elas, dar voz para elas, não escondê-las por medo. O resultado daqui uns meses, saiu a carta do Diabo, e a carta do Diabo é uma carta interessante, porque a carta do Diabo, ela me fala de um resultado a qual você vai se dar mais ao luxo e ao prazer de ser mais, eu vou pôr entre aspas, egoístas nas situações, né, nas situações a qual você não se permitia tal coisa. Não é egoísmo você querer realizar seus desejos, desde que não machuque alguém, ultrapasse a liberdade de alguém, no sentido assim, não faça mal a ninguém. Mas não é egoísta você pensar mais em você, tá? É interessante você trabalhar bem essa questão. E o resultado é isso, você buscando pensar, mas colocar você em primeiro lugar dentro das situações, não como isso não é egoísmo, tá? Como eu falei, desde que não faça mal a ninguém. E eu vejo você focada mais no seu lazer e no seu prazer pessoal nos próximos meses, como desfecho dessa situação toda que você trouxe aqui. Então esse aqui é o jogo de tarô, espero que você tenha curtido. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu fico por aqui até o próximo vídeo. Bye, bye!